E aí, tudo bem? Nessa aula nós vamos desenvolver um primeiro projeto em JSF2. O projeto vai ser bem simples, mas a intenção agora é simplesmente iniciar. Não é nada de fazer nenhum projeto mais complexo. Só mesmo iniciar. Nas próximas aulas nós vamos melhorando os projetos, desenvolvendo coisas mais avançadas. Então, estou com o Eclipse aqui aberto e nós precisamos criar um novo projeto para desenvolver em JSF2. Como fazemos? Clique com o botão direito aqui nessa área branca aqui do Package Explorer. Acesse a opção New. E, como eu estou aqui na perspectiva Java, não vem aqui a opção disponível aqui. Eu não vejo a opção disponível nessa lista. Então, eu tenho que clicar aqui nessa opção do menu Other. Aqui, eu devo então achar essa pastinha Web, Dynamic Web Project, e clico em Next. Bom, agora está pedindo para mim qual que é o nome do meu projeto. Eu vou colocar aqui o nome do projeto, primeiro projeto JSF. Ok? Esse projeto ele vai ser armazenado dentro do meu workspace, que eu configurei para o Eclipse. Aqui eu deixo Target Runtime, eu deixo a Apache Tomcat, que é o container web que nós vamos usar para implantar esse projeto. Deixo aqui a versão 3 do módulo web. E aqui, em Configuration, nessa caixa de opção, eu vou clicar e selecionar Java Server Faces 2. Não tem problema, aqui está 2.0, nós estamos usando a versão 2.1, mas não vai dar nenhum problema. Pode clicar tranquilo, deixa o resto como está e clique no botão Next. Está perguntando aqui nessa tela qual que vai ser o nossa pasta de código fonte. Por padrão, o nome dessa pasta é SRC, que é uma abreviação de source, né, de fonte. Aqui nós deixamos como está, pergunta aqui contexto root, não mexemos em nada disso aqui, clique em Next, veremos isso mais para frente. Nessa tela aqui está pedindo algumas configurações do JSF, incluindo onde é que está a nossa biblioteca do JSF. Lembra que baixamos a implementação do JSF e um arquivo jar, né? Aqui no meu caso eu tenho esse arquivo no meu desktop. Então ele está aqui, esse arquivo no meu desktop. Eu tenho que fazer uma referência para esse arquivo. Então voltando aqui no Eclipse, tem um ícone bem pequeno aqui do lado direito. São vários livros empilhados. Manage Libraries, que é a descrição desse ícone. Nós vamos clicar nele. Nessa tela que abriu, nós clicamos no botão New e vamos dar um nome qualquer para a nossa biblioteca JSF. Vou colocar um nome mais sugestivo para não bagunçar quando eu tiver novas bibliotecas. Vou colocar Mohara, que é a biblioteca que nós baixamos, ou a implementação que baixamos. Mohara JSF 2.1. Esse vai ser o nome que eu vou dar. Bom, ele criou a biblioteca, mas ainda ela está vazia, não tem nenhum jar lá dentro dela. Então, já está selecionado aqui, eu vou clicar no botão Add Jars, adicionar jars. E já estou aqui na minha pastinha aqui no meu desktop. Eu vou selecionar o jar que eu baixei na aula anterior. Open. Ok, já está feita a referência desse jar. Clique em OK. Selecione aqui o Mohara JSF 2.1, selecione essa biblioteca, que é a que nós vamos usar. Aqui a gente não vai mexer em nada, vamos ver essas configurações em outra aula mais para frente. Clique em Finish. O Eclipse está perguntando se eu quero mudar a perspectiva da área de trabalho do Eclipse para Java EE. Eu não vou usar, eu quero continuar usando a perspectiva Java, mas sinta à vontade se você quiser mudar. Então não quero mudar. Ok, o projeto está criado. Esse projeto nosso ainda não tem nenhuma página, não tem nada, não funciona ainda. Na verdade ele está vazio, né? Ele funciona, mas não tem funcionalidade, não traz nada de valor para o usuário. Não tem nada, não tem páginas. Vamos criar uma primeira página, que é a ideia do nosso primeiro projeto. Nós criamos as nossas páginas dentro da pasta Web Content. Então, seguindo o padrão de desenvolvimento web em Java, com outras tecnologias, com servlet, JSP, a gente usa
coloca as páginas dentro do Web Content, que é essa pasta que o Eclipse cria para a gente para organizar os nossos arquivos, páginas, imagens, CSS, JavaScript, tudo a gente coloca aqui dentro. Vou criar uma primeira página, botão direito, opção New, Other. Vou digitar aqui HTML e ele trouxe uma opção para mim, HTML File, um arquivo HTML. Clique em Next e aqui eu vou dar um nome para o meu arquivo. Eu vou chamar ele de olamundo.xhtml. Veja que a extensão que eu estou usando aqui não é HTML, é XHTML. Já explico o porquê disso. Clique em Next. Aqui está perguntando se a gente quer usar algum template. É um modelo de página. Um exemplo, vamos clicar aqui nesse modelo. Você já vê que tem um código-fonte aqui embaixo. Se eu clico em outro, é um outro código-fonte. Então, qual modelo de HTML que você quer usar? Qual template? Isso aqui é legal quando você está desenvolvendo sistemas com várias telas. Você pode criar os seus próprios templates para ficar mais fácil o início de uma nova página. No caso aqui, a gente vai clicar no último aqui, que é esse New XHTML File, o 1.0 Transitional. Se você não quiser usar nenhum template, clique desmarca essa opção aqui. Ok? Não precisa usar. Mas eu vou usar aqui para aproveitar alguma coisa que ele já vai trazer para a gente. Bom, essa primeira página que ele criou aqui para a gente, eu vou mudar já aqui o título. Vou colocar um título aqui, Olá Mundo, certo? Vou alinhar aqui um pouco o código, que eu acho fica melhor, mais bonito, mais fácil de programar. Fazer um alinhamento. Ok. Bom, isso aqui já funciona, mas ainda não usamos nada de JSF. Isso aqui é uma página XHTML normal. XHTML, falando nele, é uma reformulação da HTML baseada em XML. Ela combina as tags de marcação HTML com as regras da XML. Ou seja, alguns exemplos. Se você abriu aqui a tag BR, que é uma quebra de linha, se você abriu a quebra de linha HTML, você tem que fechar ela. Então, você já fecha ela. Se não fechar, não pode em XHTML. HTML não é tão restritivo assim. XHTML já é mais restritiva. E isso é legal, porque você padroniza mais o código e funciona em mais lugares esse código seu. Então, se você abrir o body, você tem que fechar ele também. Então, tem algumas regrinhas, entre outras coisas, mas a gente tem que usar XHTML com JSF2. A gente precisa usar ele. Bom, para fazer um exemplo aqui, concluir um exemplo bem simples, nós vamos colocar dois componentes nessa página. Componentes JSF. O JSF ele tem uma biblioteca de componentes padrão. São componentes básicos, como por exemplo, botão, campos de entrada de texto, radio button, caixas de seleção. São vários componentes básicos que o JSF2, todas as implementações já implementam para você e já disponibiliza para você. Então nós vamos colocar aqui um campo de entrada de texto e um botão. Para isso, para a gente usar esses componentes, a gente tem que importar uma biblioteca. Uma biblioteca que vem na implementação do JSF. Está vendo aqui então, essa tag HTML, que nós temos aqui XMLNS. Isso significa namespace do XML, XML namespace. A gente está importando aqui uma biblioteca de tags. Então, vamos dar um Enter aqui e colocar na linha de baixo XMLNS, H. O que é esse H? Estou falando que eu quero dar um apelido para essa biblioteca de tags. Não precisa ser H, pode ser qualquer coisa que você quiser. Mas o H é o padrão, para o caso dessa biblioteca que eu vou importar agora, é o padrão, todo mundo usa H, mas não tem problema colocar outra letrinha não. Já trouxe aqui alguma coisa, trouxe algumas bibliotecas que já foram encontradas para a gente. E aqui a gente vai importar essa aqui, java.sun.com/jsf/html. Vamos importar ela. Opa! Ele deu... Na hora de selecionar aqui, ele
está tirando o código aqui de baixo, está dando problema, então vamos digitar o endereço que é melhor, mais seguro. Está com algum problema no Eclipse aqui. Então, ok, java.sun.com/jcf/html, essa biblioteca que nós importamos, o namespace que nós importamos. E estou falando que esse namespace ele vai ter referência a um apelidozinho, um nome que a gente está dando que é H. Então, 2.h. Por que esse H? Porque agora, quando a gente for usar o componente, nós vamos colocar aqui, abre sinal de menor, né? A gente coloca a letra H, 2 pontos, e olha só, ele já trouxe para a gente, o Eclipse já trouxe para a gente aqui os componentes que estão dentro dessa biblioteca que nós importamos, essa biblioteca de componentes. Então, ele já trouxe aqui as tags, as marcações que nós podemos usar. O que nós vamos usar agora é o input text, certo? Quando eu já abri o input text, ele já fechou para mim. Eu não vou deixar ele fechar assim, não. Eu vou fechar aqui dentro da tag mesmo. Então, é uma forma de você fechar uma tag em XML. Uma das formas é assim, né? Abriu, fechou, certo? Outra forma é você não fechar ela separado, mas fechar aqui na própria tag aqui que abriu. Abre e fecha na mesma tag. E agora eu vou passar um atributo, value. Esse é um atributo desse componente input text, entrada de texto, né? Esse é um atributo que nós colocamos algum valor nele, que é o valor, nesse caso agora, a gente vai estudar mais sobre esse atributo depois, mas nesse caso é o valor inicial do componente. Digite algo aqui, vamos colocar isso. Vou colocar um outro componente aqui, H2 pontos, command button. Então, um botão de comando. Botão de comando é um botão. Quando clica, ele efetua algum comando. Claro, se nós programarmos isso, que não vamos fazer nesse primeiro exemplo. Vou colocar um value aqui, que é o título, o texto desse botão. Clique aqui. Bem simples mesmo essa aplicação nossa. Certo? Uma coisa que é interessante fazer também aqui é colocar no caso do head aqui, ó, H2 pontos head, aqui também, H2 pontos head, no body também, H2 pontos body, H2 pontos body. São componentes do JSF também. Esses componentes, eles são importantes porque tudo que tiver dentro dele é possível o framework JSF gerenciar esses componentes, os filhos dele. Então, tudo que está aqui dentro, tudo que está dentro do body, o framework JSF ele consegue gerenciar porque está dentro da hierarquia que ele conhece. Se você não colocar, ele não consegue. O JSF ele cria uma árvore de componentes. Então, ou seja, eu estou falando aqui que o command button e o input text eles são filhos do body. Então, ele criou uma árvore de componentes que vamos rodar agora. Ok, aqui não tem mais nada para fazer. Salvei o arquivo, Ctrl S. E para colocar no Tomcat, eu vou... Uma outra opção de colocar no Tomcat, eu já mostrei para você numa outra aula anterior como colocar ali, mas eu vou clicar aqui no nome do projeto, arrastar e jogar para dentro do Tomcat. Então ele está lá dentro do Tomcat. Clique em Tomcat, vamos iniciar ele. Ok, iniciou. Vou aqui no meu navegador, no Chrome, vou digitar localhost 2.8080 barra. O nome do projeto, primeiro projeto JSF. O nome, voltando aqui no Eclipse, o nome do meu arquivo XHTML, olamundo.xhtml. olamundo.xhtml, ok? Será que vai funcionar? O que você acha? E agora? Ficou tudo em branco, não apareceu nem o componente e nem o botão. O que eu fiz de errado? Vamos dar uma olhada no código fonte da saída aqui do seu navegador. Você sabe que toda página que chega no seu navegador tem um código fonte que você consegue ver, que é o HTML. Então, clique no botão direito, View Page Source, no caso aqui do Chrome, é essa opção. Olha só, veio aqui no código fonte o próprio código que eu digitei aqui. Então, hhead, hbody, hinput text, vamos dar uma olhada?
Head, Body, Input Text, está igual. Ou seja, ele não foi processado pelo framework JSF. Quando eu digitei aqui, ele simplesmente foi lá, achou o arquivo, leu e trouxe para o meu navegador. E não é responsabilidade do navegador interpretar essas tags e processá-las. Nada disso. JSF não é um framework que roda no cliente. Ele é um framework que roda no servidor. Quem seria o responsável por rodar isso é o servidor. No caso aqui, o Tomcat deveria ter feito isso. Claro, se na verdade o framework JSF que está hospedado no Tomcat, né? Não foi feito isso, nada disso. Jogou simplesmente para o browser não entendeu, o navegador não entendeu essas tags e não soube o que mostrar na tela. Por quê? Não tem nada de errado aqui. Mas uma configuração padrão que nós não falamos e não vamos falar agora como configurar melhor isso, vamos falar em outra aula, mas é que por padrão no Eclipse, quando a gente cria um projeto, ele coloca faces barra como um padrão de URL que nós devemos digitar, um padrão de endereço que nós devemos digitar para ele ativar o framework JSF. Quando nós colocamos aqui, depois o nome do projeto, do contexto, isso aqui a gente chama de contexto, depois o nome do projeto, se a gente coloca barra faces barra, aí sim o nome do arquivo, se nós fazemos isso, aí nós estamos falando, eu quero que esse arquivo aqui seja processado pelo framework JSF. Se eu não coloco isso, eu estou tentando baixar o arquivo simplesmente. Tem como mudar isso, nós vamos ver depois. Mas, como é uma aplicação simples, vamos lá, colocar faces barra e o nome do arquivo. Olha só, funcionou. Digite algo aqui e o botãozinho ali. Claro que não está funcionando porque nós não implementamos nada, certo? É bem simples o nosso primeiro exemplo. A ideia aqui é mais para você entender que essas tags aqui do JSF elas transformam em componentes aqui no browser, componentes HTML. Vamos dar uma olhada no código-fonte? Olhando do código-fonte HTML que foi gerado pelo framework JSF e o browser exibiu. Olha só, fica até um pouco bagunçado, porque o framework JSF ele gera assim, que não é ruim. Você não precisa dar manutenção nesse código. É até bom porque economiza banda de transferência, né, para transferência. Então vamos dar uma olhada aqui. Até aqui foi o HTML normal. Olha só o body aqui. O head também, né? O head, o body. Ele não gerou com aquele h2.body. Vamos dar uma olhada? h2.body. Ele não gerou. Ele gerou só body. Olha só o input aqui, ó. Input type text. O que é isso aqui? Isso é o h2.input text. Value, digite algo aqui. Ele gerou uma marcação HTML. Olha só. Ele gerou uma marcação HTML daqui a aqui. Tá vendo esse name? Ele dá um nome bem estranho aqui para o componente. Nós podemos mudar isso aqui também, mas ele dá um nome aqui aleatório para esse componente, para ele poder identificar que componente é esse. Dentro do framework ele consegue identificar qual é esse componente. Olha o command button que a gente colocou lá na página JSF, ele gerou aqui um input type submit. Certo? Então é assim que funciona. A gente coloca os componentes aqui em JSF e ele transforma em HTML. É só isso? Não, não é só isso. Você vai ver que nós conseguimos gerenciar esses componentes bem melhor aqui no nosso projeto, usando classes que a gente chama de Manage Bean, vários outros atributos. Tem muito mais coisa que nós podemos fazer. Isso aqui foi mais uma introdução para você entender como funciona de uma forma bem básica o framework JSF. Ok? Então, até a próxima aula.